Quantos pontos o Santos deixou de ganhar ou perdeu por causa da arbitragem ou do VAR? É isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Manu. Muito bem-vindo ao canal da Santos Mil Grau. Antes de eu começar a falar sobre o assunto do vídeo, peço para que você se inscreva, ative as notificações e deixe o like. Muito importante que você deixe o like para que o algoritmo trabalhe a favor do canal e recomende ele, tá bom? Bom, esse vídeo está sendo gravado após o término da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, na qual o Santos enfrentou o Inter de Porto Alegre, e o jogo teve uma polêmica por conta do VAR, polêmica que vai ser abordada justamente na conta que eu vou fazer dos pontos que o Santos teve retirados, perdidos, por conta de erros, seja da arbitragem ou seja do VAR. Eu vou começar a pontuar eles desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e aí a gente vai fazer uma matemática básica para ver qual seria a pontuação do Santos hoje, quantos pontos o Santos perdeu por conta desses erros, qual poderia ser a pontuação do Santos hoje se não tivesse acontecido esses erros, e em que posição o Santos se encontraria com tal pontuação. Beleza? Logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos joga contra o Fluminense, só se defendeu, não conseguiu sair para jogar. Deu até aquela polêmica com o Juca Kfouri, né, que chamou o Santos de ninguém FC e tudo mais. Acontece que no final desse jogo, no último lance do jogo, teve um pênalti claríssimo em cima do Bryan Angulo. Claríssimo. E o VAR sequer chamou o árbitro para rever o lance. Aliás, quem procurar vai encontrar o áudio da análise do VAR e vai ouvir assim, uma conclusão meio esdrúxula dos árbitros do VAR, que falam, acho que é o Daronco, que é o árbitro, eles falam pro Daronco: olha, Daronco, tocou na bola, beliscou a bola, pega a bola, belisca a bola e depois tem um contato normal. Pega a bola, belisca a bola. Quem pega a bola? Quem belisca a bola? O jogador do Santos ou o jogador do Fluminense? Pelo vídeo fica claro que o jogador do Santos toca na bola. Depois que o jogador do Santos toca na bola, o jogador do Fluminense ele bota o pé e faz o jogador do Santos cair. O que eles chamam de contato normal. Não chamam nem o juiz para revisar. Esse jogo terminou 0-0. O Santos conquistou 1 ponto. Caso o pênalti fosse marcado e convertido pelo Santos, o Santos sairia daquele jogo com a vitória e com 3 pontos. Então já pode botar 2 pontinhos, 2 possíveis pontos aí na conta do VAR. Isso na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos joga contra o São Paulo. E aí tem toda aquela polêmica do lateral invertido pelo árbitro. Um lateral inicialmente dado para o Santos. E aí isso gera um ataque do São Paulo que pega a defesa do Santos desprevenida. O Fernandes ele tenta voltar correndo e se atira na bola para evitar o cruzamento e acaba estendendo o braço e fazendo pênalti. O jogo estava 1-1 nessa altura do campeonato, acho que eram 35 ou 37 do segundo tempo. Né, os gols haviam sido feitos na primeira etapa, estava 1-1. E com esse empate o Santos ia conquistar 1 ponto, só que aí o gol de pênalti do São Paulo acabou definindo o placar com vitória São Paulina por 2-1. O Santos não levou nenhum ponto. Mais um pontinho aí na conta que você pode botar na possível conta do VAR. Depois a gente vai fazer algumas considerações a respeito dos mais ou menos polêmicos desses lances. Mas enfim, até então, primeiro jogo contra o Fluminense, 2 pontos. O segundo jogo na quarta rodada contra o São Paulo, a polêmica do lateral. E essa polêmica do lateral abre uma série de discussões. Primeira, foi falta no Marcos Leonardo? Segundo, a bola saiu. Terceiro, se ela saiu, ela tocou de fato por último no jogador do Santos? E por último, se de fato ela tocou no jogador do Santos por último, reverteu o lateral enquanto a defesa do Santos saía, não prejudicou o Santos nesse caso? Enfim. Seguindo, na 7ª rodada, o Santos enfrenta o Ceará e o jogo termina 0-0. O Santos joga muito melhor esse jogo. É o jogo no qual o Angulo perde um gol assim inacreditável e no qual o Santos faz um gol legalíssimo, um belo gol, inclusive, do Léo Batistão, que é anulado por conta de uma falta marcada no começo da jogada, uma falta feita pelo Rodrigo Fernandes. Ela é cometida atrás do meio de campo,
pelo Rodrigo Fernandes. O juiz está em cima do lance e manda seguir. Depois disso, ainda tem uma disputa pela bola, o que gera nova jogada. E só aí, então, a bola vai para o Johan Julio, para o Lucas Pires, que toca para o Batistão, que chega dominando e chutando e fazendo gol. O jogo terminou 0-0 com a anulação desse gol e o Santos somou 1 ponto. Se não fosse a anulação desse gol, o Santos poderia ter somado 3 pontos, ou seja, mais 2 pontos na conta do VAR que anulou esse gol. Já são 5 possíveis pontos aí. Vamos lá. A 8ª rodada, viu, polêmico jogo contra o Palmeiras. Jogo no qual o Santos jogou melhor, ao meu ver, e teve um gol anulado por uma falta do Léo Batistão no Zé Rafael, que meio que já estava caindo. Ele já tinha perdido a bola. O Léo Batistão, de fato, faz um movimento de empurrão, mas eu acredito que não tenha sido suficiente para derrubar o jogador que já tinha perdido a bola e já estava caindo no chão. Enfim, novamente, o juiz estava em cima do lance, viu o lance e mandou seguir. Ou seja, lance interpretativo que o VAR chamou para revisar, mas enfim. O jogo, nessa altura, estava 0-0. Então, se a gente fosse basear apenas pelo prejuízo que o lance nos causou, a gente for só adicionar o gol que o VAR anulou, o resultado seria 1-1 e o Santos faria 1 ponto. Mas se a gente for pensar do ponto de vista que naquela altura do jogo o Santos jogava muito melhor do que o Palmeiras, dominava o jogo, e aquele gol aumentaria muito a moral do Santos, diminuiria muito a moral do Palmeiras, e que aquilo muito provavelmente mudaria o jogo e poderia terminar numa vitória santista, a gente pode chegar à conclusão de que esse jogo nos tirou 3 pontos. Então, eu acho que o mais sensato aqui é falar que esse jogo a gente tem de 1 a 3 possíveis pontos que o Santos deixou de ganhar por conta da interferência do VAR. Mas a gente vai debater isso um pouquinho mais para frente. Os que foram mais justos ou menos justos. Vamos lá. Finalmente chegamos à 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, na qual o Santos enfrenta o Inter de Porto Alegre, e o Santos jogava melhor no primeiro tempo, quando o Léo Batistão faz uma jogada, é derrubado, o juiz dá pênalti, o VAR revisa o lance e anota corretamente uma falta fora da área. Na cobrança dessa falta, o Lucas Pires cruza e o zagueiro Bauerman cabeceia para as redes, abrindo o placar. Seria 1-0 para o Santos. O VAR checou e anulou o gol, alegando impedimento. Todas as imagens que foram mostradas mostram que o Bauerman está atrás do jogador do Internacional. Isso não sou só eu. Isso eu vi torcedores do Inter, muitos torcedores do Inter, falando que não viram impedimento. E muitos comentaristas, enfim, o gol foi legal. O jogo terminou 1-1 e, analisando apenas o prejuízo que esse lance nos deu, ele terminaria o jogo, nos daria uma vantagem no placar, seria 2-1 o placar. Mas eu acredito, honestamente, que se esse gol é dado, pela maneira como o Santos já jogava melhor naquela altura do jogo, muito provavelmente o Santos venceria com uma certa tranquilidade esse jogo. Enfim, não cabe a mim fazer futurologia, mas a verdade é que o jogo terminou 1-1 e o Santos teve um gol muito mal anulado. Muito mal anulado. Esse é indiscutível. Se a gente somar todos os pontos que o Santos perdeu por conta de interferências de arbitragem discutíveis, e foram os que eu citei, foram 2 pontos contra o Fluminense, mais 1 ponto contra o São Paulo, 3 pontos, somando. Mais, vamos lá, 2 pontos contra o Ceará, ou seja, somados com os outros 3, 5. Mais 1 a 3 pontos contra o Palmeiras, somados com os 5, vai de 6 a 8 pontos. Mais 2 pontos contra o Inter de Porto Alegre. Somado com 6 e 8 pontos, é seguro afirmar que o Santos perdeu até agora, por conta de erros de arbitragem, interferência do VAR, de 8 a 10 pontos. O Santos atualmente tem 13 pontos e ocupa a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 10 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. São 13 pontos. Se a gente colocar o máximo de pontos, ou seja, se baseando com a interpretação de que o Santos perdeu uma vitória contra o Palmeiras por conta
daquele gol anulado, o Santos teria 10 pontos a mais, o que levaria o Santos a ter 23 pontos. Hoje o líder do Campeonato Brasileiro é o Corinthians. Tem 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Ou seja, 18 pontos. O Santos seria líder do campeonato com 5 pontos à frente do segundo colocado. Ok. O Palmeiras tem 9 jogos e 16 pontos. Tem um jogo por fazer e se vencer esse jogo vai a 19 pontos. O Santos ainda seria líder do campeonato. Se a gente se basear na interpretação de que o Santos perdeu 1 ponto apenas contra o Palmeiras, o Santos dos 23 cairia para 21, ainda seria líder do campeonato. Se a gente quiser ignorar o jogo do Palmeiras, e o Santos não perdeu nenhum, nem 3 pontos, o Santos perdeu simplesmente o jogo, todas as decisões foram acertadas, então o Santos não teria nem 23, nem 21, teria 20 pontos, ainda seria líder do campeonato. E se além do jogo do Palmeiras, a gente ainda quiser contestar a decisão, aquela polêmica do lateral contra o São Paulo, e falar que não teve falta no Marcos Leonardo, que a bola de fato saiu, que o último toque na bola foi do jogador do Santos, e que a inversão do lateral foi algo correto a se fazer, e que não teve nenhuma interferência, influência no lance que veio a seguir, e que o Fernandes fez pênalti por irresponsabilidade dele, e que tá tudo certo. Tudo bem. A gente desconsidera o ponto do jogo contra o São Paulo. Dos 20 a gente cai para 19. Na pior das hipóteses, o Santos teria 19 pontos, seria líder do campeonato, com a possibilidade do Palmeiras empatar com a gente, vencendo o jogo da 10ª rodada que ele tem por fazer. Isso porque eu nem citei um jogo no qual eu julguei as interferências procedentes, digamos assim. O Santos jogou na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Goiás, e o Goiás ganha a partida por 1-0 com um gol de pênalti, marcado num lance entre o Velasquez e o Apodi. O pênalti ele foi marcado pelo juiz e eu achei que foi marcado corretamente. No segundo tempo, o Santos faz um gol de empate. Eu acho que é do Marcos Leonardo, mas ele é anulado por conta de um impedimento do Maddson no lançamento do Sandri. É um impedimento muito ajustado, que se você vê a olho nu, você pode até pensar que está na mesma linha. Mas eu aceito para argumentar. Me parece mesmo, olhando assim bem de pertinho, que está um pouquinho à frente a cabeça do Maddson, olhando de forma muito detalhista. Então, eu não incluo esse jogo, mas está aí mais um jogo no qual o Santos teve 2 lances cruciais nos quais a arbitragem interferiu e tomou decisões contra o Santos e que, nesse caso, eu acho que foram acertadas. Mas, enfim, eu não estou contando isso. Eu ainda conto os lances do Palmeiras e do São Paulo, mas se você discordar de mim, tudo bem, a gente pode excluir os lances desses jogos. O Santos ainda assim poderia ter 19 pontos, os 13 pontos que tem agora, mais os 2 pontos do pênalti marcado contra o Fluminense, mais os 2 pontos do gol que o Ceará mostraria e mais os 2 pontos que o gol que o Bauerman fez hoje contra a Internacional nos daria. Isso porque eu não estou falando dos lances que nos prejudicaram na Copa do Brasil, contra o Curitiba, quando a gente teve um pênalti claríssimo marcado em cima do Maddson que não foi anotado. Ou contra o Fluminense do Piauí, no qual o Goulart faz uma jogada, ele ia fazer o gol, o Marcos Leonardo meio que rouba o gol dele, o Bandeirinha dá impedimento, mas ele está em posição legal. Também não estou falando da Copa Sul-Americana, no qual a gente teve um pênalti claríssimo contra o Banfield, no jogo de ida que a gente perdeu. A gente teve um pênalti anotado pelo Bandeirinha no segundo tempo, quando o jogo já estava 1-1 e o Santos estava martelando e martelando para tentar fazer o segundo gol. O Bandeirinha, ele dá um pênalti, ele anota um pênalti no Juan e o árbitro faz vista grossa e não dá o pênalti. Talvez porque ele já tinha dado um pênalti no primeiro tempo. Mas assim, o Santos constantemente tem decisões da arbitragem e do VAR que o prejudicam. E é incrível, não é clubismo. Eu acho que isso já meio que está tomando conta assim, dos noticiários, da mídia, da imprensa. Parece que o pessoal está começando a aceitar que o Santos de fato é muito prejudicado. Parece que existe algo direcionado contra o Santos Futebol Clube. Também teve um lance no Campeonato Brasileiro, no jogo que o Santos ganhou do Curitiba, tá?
O Santos ganhou do Curitiba por 2-1, mas esse 1 do Curitiba foi marcado num pênalti assim, inexistente, que o jogador, ele espera o contato do jogador do Santos, se atira no chão e o VAR não revê, não recomenda a revisão, enfim. Eu também não boto ele aqui na nossa matemática porque ele não nos custou nenhum ponto, né? O Santos ganhou esse jogo. Assim como os lances do jogo do Goiás, eu acredito que foram acertados contra o Santos. Tanto o pênalti que o Velasquez cometeu, quanto o impedimento do Madison no que seria o gol de empate. Mas, mesmo assim, a gente tem 5 jogos contra o Fluminense, claríssimo, contra o São Paulo, polêmico e bem debatível, contra o Ceará, claríssimo, contra o Palmeiras, para mim, claríssimo, mas enfim, debatível. Os meus amigos, eles divergem bastante sobre isso. E contra o Inter, claríssimo. 3 jogos claríssimos, mais 2 debatíveis, que mesmo se você quiser excluir esses 2 debatíveis, esses 3 claríssimos nos botariam na liderança do brasileiro. Isso é ser santista, meus amigos. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço para que você espalhe para os seus amigos santistas, para que eles tomem conhecimento de como a gente vem sendo prejudicado pela arbitragem e que cobrem as autoridades santistas, a diretoria santista, que faça alguma coisa, né? A gente não aguenta mais ver o Rueda só reclamando no Twitter, após cada jogo, falando que a arbitragem precisa se reciclar. Não, tem que fazer algo além disso, né? Para ter alguma influência nos bastidores e o pessoal pensar 2 vezes, porque parece que na dúvida vai contra o Santos, não vai acontecer nada mesmo, não vai ter nenhum prejuízo. Então eu peço para que vocês espalhem esse vídeo. Quem não é inscrito ou inscrita, se inscreve no canal, ativa as notificações e, por favor, deixa o like. É muito importante para que o algoritmo trabalhe a favor do canal e recomende o canal cada vez mais e mais. Beleza? Por hoje é só. Muito obrigado e pra cima deles.